consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença e sua audiência. Eu sou o Jorge Guetinaur, ao meu lado, Roberta Costa. Hoje, quinta, pré-sexta, né? Exatamente, Jorge. Olá para você que está em casa. E o dia hoje amanheceu com chuva. Vale ressaltar que o estado do Rio está em estado de atenção por conta de ainda termos possibilidade de chuva forte e temporais a qualquer momento. Motoristas redobrem sua atenção por conta das pistas molhadas. Vamos às notícias desta quinta-feira, 23 de dezembro. Embraer anuncia fusão da subsidiária IVE com a americana Zanit para mercado de carro voador elétrico. Governador Cláudio Castro anuncia aumento no valor das bolsas para pesquisadores fluminenses. Farmácias oferecem teste que detecta 2 tipos de influenza e Covid-19. QR Code convida mineiros a descobrir o canto das aves nas paredes de Belo Horizonte. Secretaria de Estado de Turismo e Turisrio lançam Guia Turismo Rural RJ. Mulher e adolescentes são flagrados com mais de 8 quilos de cocaína no Duarte da Silveira, em Petrópolis. ONG Irmão Animal ajuda animais vítimas de maus tratos e abandonados em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã, né? Acessando do site jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques da primeira página, não é? A manchete da primeira página é: Só Freud explica a má vontade do governo federal com o Rio. É o editorial que está na página 2, Jorge. Exatamente, nós vamos conferir ele daqui a pouco. E ainda tem mais logo abaixo ali na foto de centro de página, 300 milhões para o auxílio gás. E ainda como destaque, consulta pública sobre vacinação começa hoje. Exato. RJ, Operação Verão terá o investimento de 3 milhões. E China, economia crescerá 8%, Jorge. Esses foram, então, os destaques aí da primeira página do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos, então, para a segunda página, a página de opinião. Vamos ao editorial, né? Que hoje é um editorial bem extenso aí, elaborado. Só Freud explica a má vontade do governo federal com o Rio. É inacreditável como o governo federal enrola o estado do Rio de Janeiro de forma seguida. O que aconteceu agora com o edital do Santos Dumont foi mais uma das ursadas federais com o estado. A sinalização do ministro Tarcísio Freitas, que é carioca, é que os pleitos fluminenses para preservação do Galeão seriam atendidos e incorporados ao edital. O que ocorreu foi exatamente o contrário das sinalizações de acordo. O edital da ANAC é um tapa na cara da sociedade fluminense e de todas as entidades empresariais que participaram das audiências públicas. Precisamos reagir de forma indignada e imediata. A coleção de malfeitos contra o Rio por parte do governo federal é enorme. Vale lembrar que a compensação da questão ferroviária do Rio foi totalmente desviada para o metrô de Belo Horizonte, receita gerada por ativo ferroviário fluminense transferido para os mineiros. O capítulo mais grave é o da recuperação fiscal. Até hoje, o contrato definitivo não foi assinado e o Estado, que serviu de modelo e cobaia, não teve a sua renovação sacramentada. E o editorial continua.
A equipe econômica do ministro Paulo Guedes, na maioria formada por cariocas, não esconde a sua má vontade com a pauta fluminense. O irônico é que o estado é base parlamentar da família Bolsonaro. Um dos senadores do Rio é Flávio Bolsonaro. O marqueteiro presidencial é o vereador Carlos Bolsonaro. E o próprio presidente foi vereador e deputado pelo estado. Nesta equação política, Cláudio Castro é o único governador do Partido Liberal. Legenda que abraçou o presidente Bolsonaro e sua família. Na região sudeste, é o único estado comandado por um aliado incondicional do presidente. Não há lógica nesse desrespeito à agenda fluminense. O Rio é tratado como terra de ninguém, na qual cada autoridade federal tenta tirar uma lasquinha ou o tem como reserva de mercado. O que Brasília não percebe é que o Rio, que era comandado por um arqui-inimigo do presidente, já mudou de comando há muito tempo. Ele está unido, entidades empresariais e o setor privado. A união partidária, que foi formada tendo como geocentro político o Palácio Guanabara, e não se reproduz em nenhuma outra unidade federativa. A relação da área com o Rio precisa ser repensada e a questão do Santos Dumont foi a gota d'água. Bom, então tá aí a opinião aí na página 2, o nosso editorial, falando da questão toda aí do estado do Rio de Janeiro e o abandono pelo governo federal. Seguimos agora para a página 3, a coluna do Magna Vita, não é isso? Isso. Vamos lá dar uma olhada lá. No Pinga Fogo, solidariedade não levou à cultura. A amnésia tem sido um fator grave nos políticos vitoriosos, principalmente no âmbito municipal. O hoje prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, apertou a mão do deputado federal Áureo Ribeiro, presidente do Solidariedade, que lhe deu o vice Paulo Mustrange, prometendo-lhe entregar a Secretaria de Cultura. Para surpresa de Ribeiro, o acordo foi quebrado sem nenhum aviso prévio. Perde Petrópolis, já que o deputado comanda a Secretaria Estadual de Cultura e poderia irrigar os projetos culturais da cidade. Exatamente. Continuamos ainda na coluna do Magna Vita, mais um pinga-fogo, novos tempos para Bom Tempo? Foi só Rubens Bom Tempo se afastar do seu amuleto de sorte para as coisas começarem a desandar novamente. O seu guru e anjo da guarda de sempre é Juvenil Silva, aliás, o inventor da sua primeira candidatura a prefeito, quando ele era um vereador de 1.000 e poucos votos. Juvenil foi o santo milagreiro que trouxe o apoio do então governador Garotinho, recursos para a campanha e o emplacou contra um candidato favorito. Eleito agora e querendo trazer um secretariado novo, apesar de manter sua esposa como secretária da chefia de gabinete, esqueceu de avisar ao histórico aliado que ele não faria parte da nova administração. Não houve telefonema ou mensagem de WhatsApp. Seguindo ainda na coluna do Magna Vita, lá no Pinga Fogo, nós temos lá, ministro Humberto Martins volta atrás e valida a decisão do TJ que deixa Bom Tempo inelegível. Foi só Rubens Bom Tempo se afastar do homem da sorte, Juvenil Silva, para sua situação política ficar instável novamente. Na quarta, 22, o ministro e presidente do STJ, Humberto Martins, acatou as justificativas do Tribunal de Justiça do Rio e suspendeu a liminar que havia concedido, cassando a inexigibilidade de Bom Tempo. A liminar de Martins, expedida antes do julgamento do TSE, influenciou a Corte. Os votos favoráveis teriam como base a decisão anterior do TJ, que agora deixou de existir. Os embargos de declaração que poderão ser apresentados contra a decisão do TSE, que permitiu a posse de Bom Tempo, ficaram robustos com a mudança de posição do ministro Humberto Martins. O novo cenário só será delineado com o fim do recesso em fevereiro. Na prática, Bom Tempo terá um piano pendurado na cabeça até a volta da corte. Exatamente. Continuamos ainda na coluna do Magna Vita, né? Ministro. Outro fator que deve ser levado em conta no caso de Petrópolis é a possibilidade de uma medida cautelar no STF.
Nesse caso, seria um praticamente novo julgamento e os ministros da Corte que participaram do processo, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, ficam impedidos. Entre os que podem votar estão os ministros Cássio Nunes e André Mendonça. Muita coisa para ser desdobrada e até a volta da corte em fevereiro, né? Como o Magnavita nos adianta na coluna dele. Seguimos aqui ainda na coluna do Magnavita, Castro no Marimbás. É a foto, né, que nós temos aí na coluna do Magnavita ali. O governador Cláudio Castro esteve ontem no tradicional clube das Marimbás, em Copacabana. Há mais de 30 anos, um governador não entra no clube. Castro foi recebido pelo comodoro Marco Antônio Rodrigues Simões, que lhe deu um exemplar do livro que conta a história do Marimbás, foto de Nicola Missione, apaixonado pelo clube. Desculpa, exato. Nicola Missione. E continuamos ainda a falar sobre essa questão do prefeito de Petrópolis, sim, né? Agora, Freixo. É isso? Vamos para essa nota Freixo? O prefeito de Petrópolis, Rubens Montempo, acredita a Marcelo Freixo a sua vitória no TSE e ao trabalho do advogado do PSB. Se foi Freixo, por que o ministro Edson Fachin votou contra? O salvador da pátria foi o ministro Benedito Gonçalves, que entrou na corte substituindo o também carioca Luiz Felipe Salomão. Tá aí mais outro capítulo dessa novela que vem seguindo aí o Magnavita nos adiantando. Ainda na coluna dele ali, ó, é o máximo. Lá em cima no nosso jornal tem uma notinha lá, o secretário Max Lemmons anunciou ao lado do governador Cláudio Castro a reforma de todas as unidades da PM no estado. Então é muito importante essa nota, um adiantamento também da coluna dele. Agora nós seguimos para o Nacional. Exatamente, né? Página 6 vai até o dia 2 de janeiro. Consulta pública sobre vacinação de crianças começa hoje. É exatamente isso. O Ministério da Saúde oficializou ontem a consulta pública que coletará manifestações da sociedade civil sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos. A vacinação da Pfizer para essa faixa etária foi autorizada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O período de consulta se inicia nesta quinta e vai até o dia 2 de janeiro de 2022. As contribuições devem ser enviadas por meio do site www.gov.br/saúde/pt-br. Nessa página está disponível a documentação relativa à consulta pública, conforme publicado no Diário Oficial da União. Só repetindo aqui, Roberta, entrar no site www.gov.br/saúde/pt-br. Só reforçar aqui para as pessoas poderem participar dessa audiência pública. Porque isso está dando o que falar, né? Exato. Essa vacinação de crianças, né? Está dando o que falar. Então e ainda na página 6, continuamos, a Anvisa pede ao Butantan mais dados sobre a Coronavac. Não é isso? Depois de participar de uma reunião com especialistas e cientistas de área da pediatria, imunologia e representantes do Instituto Butantan, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concluiu nesta semana que há necessidade de mais informações e da apresentação de dados adicionais pelo Instituto sobre o uso da Coronavac em crianças. A agência encaminhará questionamentos sobre dados que ainda não estão presentes no processo de aprovação do imunizante para esse público e que impede a conclusão dessa análise. Tá aí mais uma outra decisão aí. Isso aí vai dar o que falar, né? Essa vacinação da criança, ainda bem que foi aberta essa consulta pública, né? Acredito que deveria despolitizar, escutar os cientistas e aí daria um pouquinho mais de andamento nesse processo. Mas os processos estão seguindo de acordo com o que tem que ser seguido dentro da Anvisa e do Ministério da Saúde. Então, vamos aguardar. Página 7, agora política, Bolsonaro sanciona a verba. É isso mesmo, foram liberados 300 milhões para Vale Gás em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta o projeto com a abertura de crédito especial para bancar o auxílio gás em dezembro. A medida foi aprovada no Congresso na última sexta, no dia 17. No ano, o preço médio do botijão de 13 quilos subiu mais de 30%.
O cenário vem levando famílias de baixa renda a optar por lenha ou carvão para cozinhar. O projeto, aprovado em votação simbólica nas duas casas, abre crédito de 300 milhões para bancar o auxílio ainda neste ano. E agora eu fico me perguntando, Jorge, realmente, né, o valor do bujão de gás aumentou assim absurdamente. Não seria mais fácil medidas para que o bujão de gás diminuísse de valor, para que o preço diminuísse? Né? Mas aí o governo hoje ele não detém esse poder todo, porque a Petrobras, apesar de ser uma empresa estatal ainda, o Estado deter uma parte dela, infelizmente tem os acionistas, né, que são... Mas, Jorge, ele não pode fazer numa canetada, mas ele pode fazer leis que incentivem, como qualquer bom gestor faz. Depende do Senado, do Congresso, vai ter que passar, tem todo aquele trâmite. Como todo gestor faz com empresas particulares também, né? Aí vai depender, há medidas, né? Vai depender do governo trabalhar, a base aliada é trabalhar para fazer essas medidas dentro do Congresso. Mas realmente você tem razão. Tem que ter interesse político também, né? E continuamos ainda nessa página de política. Barros diz que reformas não devem ser votadas em 2022. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, afirmou que não vê possibilidade de o Congresso votar as reformas no ano eleitoral de 2022. As declarações foram dadas ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Barros afirmou que as reformas administrativa e tributárias são importantes para o Brasil e declarou que o governo foi afetado pela pandemia, que restringiu o trabalho do Congresso e impediu o avanço das articulações para votar essas pautas. Abre aspas, não vejo nenhuma possibilidade de votação em ano eleitoral, porque os partidos se posicionam no ano eleitoral no interesse dos seus candidatos, das suas candidaturas, fecha aspas. Vamos agora à página do Rio, ver as questões aqui do Estado, aqui, lá na página 8. Bombeiros terão 3 milhões em investimento. O Corpo de Bombeiros lançou na terça-feira a Operação Verão 2021-2022. Até março, a corporação promete reforçar as ações táticas de prevenção e salvamento marítimo no Estado, tendo em vista o aumento significativo da frequência de banhistas e do tráfego de embarcações em praias, rios, lagos e lagoas nesta época. O planejamento da corporação para o período engloba a ampliação do efetivo empenhado na Horda Fluminense, pelo pagamento do regime adicional de serviço, além de investimentos de mais de 3 milhões em viaturas e equipamentos. Excelente, uma medida muito importante aí. É uma operação verão que vai modernizar aí, vai investir em modernizar esses equipamentos, muito importante isso. Continuamos ainda na página do Rio, exposição no Santos Dumont. Vamos ver, peças mostrarão a biodiversidade das Ilhas Cagarras. É isso aí. Local visitado pelo naturalista Charles Darwin no ano de 1832, o arquipélago das Ilhas Cagarras, localizado entre 3,8 a 9,1 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, no sul da praia de Ipanema, é o objeto da exposição que começou ontem no aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade. Intitulada Nas Asas da Ciência, um voo pelas Ilhas Cagarras, a mostra pode ser vista até o dia 20 de fevereiro no saguão de desembarque do aeroporto, ocupando um espaço com 280 metros quadrados, com vista para a pista do aeroporto e para a Baía de Guanabara. Então, bacana essa exposição, bacana, né? Bem legal. Vale a pena conferir. Sim, vale muito a pena ir lá no Santos Dumont conferir a exposição. Seguimos aqui agora com a economia, lá na nossa página 11, lá, IPEA registra previsão do PIB e expansão deve ser de 4,5%. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, foi revista para baixo pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Os dados divulgados nesta quarta-feira, 22, passam a estimativa de PIB de 4,8% no trimestre terminado em setembro, para 4,5% em 2020. O PIB do Brasil caiu 4,1% de acordo com a análise trimestral da economia brasileira, feita no documento Visão Geral da Conjuntura
A conjuntura. A relação levou em conta os indicadores de atividade econômica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do terceiro trimestre de outubro, que foram abaixo do esperado. E continuamos ainda na página de economia, 285 milhões de reais a contribuintes. Receita Federal abre consulta a lote residual de restituição do imposto de renda. Cerca de 175 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 285 milhões de reais na próxima semana. É bastante dinheiro aí injetado na economia, não é, Jorge? Muita coisa. A Receita Federal abre nesta quinta-feira, hoje, consulta ao lote residual do imposto de renda pessoa física de dezembro. O processo poderá ser feito através da página da Receita Federal, que é a gov.br/Receita Federal. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Constituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. É isso. Aí. E você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você vai ter todas as notícias da semana e muito mais. E essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje, Embraer anuncia fusão da subsidiária IVE com a americana Zanit para mercado de carro voador elétrico. O uso de álcool e drogas aumenta durante a pandemia. E depois do intervalo, o QR Code convida mineiros a descobrir o canto das aves nas paredes de Belo Horizonte. O Correio da Manhã volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender em pé 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Brahma Latão 3,89. Na compra de um pack ganhe batata Pringles. Arroz de picote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, Ocetinado Comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Voltamos a agradecer você e a sua audiência aqui conosco todos os dias nesse horário. Muito obrigado. Você que está pelo Facebook, pelo Instagram, YouTube, muito agradecido pela sua audiência. Agora eu vou contar aqui que nessa quarta-feira o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o primeiro edital do programa de regularização fundiária e melhoria habitacional, que integra as ações do programa Casa Verde Amarela. Veja na reportagem de Gabriela Vogado. O governo federal deve regularizar até 2023 44 mil imóveis de famílias de baixa renda em todo o país.
Nesta quarta-feira, 22 de dezembro, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, lançou o primeiro edital do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, que integra as ações do programa Casa Verde e Amarela. A regularização fundiária combate um problema histórico no Brasil, ao possibilitar o acesso ao título que garante o direito real sobre o lote das famílias, oferecendo segurança jurídica, redução dos conflitos fundiários, ampliação do acesso ao crédito, estímulo à formalização de empresas e o aumento do patrimônio imobiliário do país. A Embraer anunciou a fusão da sua empresa de mobilidade aérea urbana, IVE, estabelecida como empresa independente em outubro de 2020, com a americana Zanit, também do setor de aviação. Esta nova empresa vai ter ações na Bolsa de Valores de Nova York, com valor próximo dos 3 bilhões de dólares, e o fluxo de pedidos ultrapassa os 5 bilhões de dólares. Por meio da sua subsidiária, a fabricante de aviões informou que vai continuar como acionista majoritária, com uma participação acionária de aproximadamente 80% na IVE Holding, após o fechamento da fusão dos negócios. Em comunicado, a Embraer informou que os recursos da transação vão ser usados para expandir o desenvolvimento e comercialização da solução de mobilidade aérea urbana da IVE, contemplando serviços de suporte, operações de frota, gestão de tráfego aéreo urbano, design e produção de eVTOL, aeronave elétrica de decolagem e pouso verticais. A IVE Holding vai brigar por um mercado potencial de mobilidade aérea urbana estimado em 760 bilhões de dólares pela Embraer. E olha, já tem empresas de olho no eVTOL. Inclusive, países árabes estão de olhos bem abertos no eVTOL, que é o veículo elétrico aí da Embraer. E isso é muito bom para a Embraer, porque depois do ano passado que a gigante americana Boeing desistiu da fusão entre a Embraer e a Boeing, essa fusão agora é muito interessante para a Embraer dar um passo adiante em veículos elétricos aí sustentáveis, né, para o meio ambiente. Vale muito a pena ficar de olho nesse assunto. Verdade. Continuamos então? Continuamos. O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas alcançou 82,2 pontos em abril, um recuo de 3,1 pontos em comparação com o mês de março. A queda da confiança dos consumidores em abril está relacionada a uma calibragem das expectativas em um quadro que pode ser considerado como de pessimismo moderado. Exatamente. E apesar de algumas variáveis econômicas, inflação, taxa de juros e incentivos como o FGTS colaborarem para aumentar a satisfação e perspectivas, o aumento da incerteza, principalmente no ambiente político, parecem agir como uma ducha de água fria no sentimento dos consumidores. É uma notícia não muito boa, né, aí para a economia, mas as coisas estão começando a se ajeitar, né? Então, vamos seguir daqui. Cerca de 700 farmácias no país estão oferecendo um novo teste 3 em 1, que detecta influenza A, B e Covid-19. Mas antes de sair à procura de testes, a população deveria consultar um médico. Desde o mês passado, o país tem vivido um surto de gripe com a variante H3N2, ao mesmo tempo em que a pandemia de Covid-19 continua. O setor de farmácias estima que mais de 10 mil testes já foram realizados só no mês de dezembro. O modelo já existe desde abril, mas era pouco vendido até então. Apesar de detectar o tipo de vírus, o teste não detecta a variante Ômicron, que só pode ser feito por sequenciamento genético. E Jorge, olha só, a Embaixada Americana divulgou nota que informa a inclusão de uma rede brasileira na lista de terrorismo supostamente ligada à Al-Qaeda. São alvo de sanções as empresas Marrocos Móveis e Colchões, Enterprise Comércio de Móveis e Intermediação de Negócios, ambas localizadas em Guarulhos e pertencentes a 3 homens de origem egípcia, síria e naturalizados brasileiros. Preocupante, né? De acordo com o governo dos Estados Unidos, os 3 teriam auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro ou tecnológico, além de bens ou serviços para apoiar a facção terrorista Al-Qaeda.
Agora, trocando de assunto, a Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro lançaram os Guias de Turismo Rural RJ do Vale do Café e da Costa Doce. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, acredita que essa é uma grande oportunidade de promover esse segmento. O objetivo do guia é estimular o desenvolvimento econômico e cultural do interior através da atividade turística e colocar o Estado em posição de destaque como destino rural. O secretário da SEAPA, Marcelo Queiroz, ressaltou a criação dos guias que apresentam cada região, destacando as características específicas do segmento. O coordenador do Programa Turismo Rural, Pablo Klein, salienta que o guia é apenas o primeiro passo para uma real valorização do turismo no interior. O Guia da Costa Doce apresenta, entre outras atrações, alambiques, cachoeiras, fazendas e a tradicional Cavalgada dos Amigos, uma manifestação cultural em forma de passeio a cavalo. Já o Guia Vale do Café destaca as tradicionais fazendas de café, a gastronomia, rotas etílicas com cervejas artesanais, gin, cachaças, entre outras bebidas. Além disso, um QR Code vai dar informações sobre agendamento prévio de visitas, selo de pet friendly e links de redes sociais e sites disponíveis em cada indicação de passeio. O governador Cláudio Castro anunciou o aumento dos valores das bolsas para alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado em todo o estado do Rio de Janeiro. O reajuste vai ser de 25%. A medida procura conter a evasão de grandes especialistas que têm elevado pesquisadores fluminenses a outros estados e países, em busca de melhores incentivos financeiros. E a pandemia do novo coronavírus trouxe diversas mudanças sociais, comportamentais e emocionais para a população. E pesquisas mostram que o uso de drogas durante o isolamento social em 2020 aumentou expressivamente se comparado com o ano anterior. De acordo com dados do Ministério da Saúde, só nos hospitais credenciados do Sistema Único de Saúde, houve um aumento de 54% no número de internações em decorrência do uso de drogas ilícitas em 2020, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Um consumo muito grande das substâncias, não é? Principalmente com as entregas em casa, com os deliveries, houve um aumento de 175% nesse consumo, não é? As tentativas de suicídio têm sido muito acometido também nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, não é? A automutilação, as relações afastadas, esse isolamento também trouxe um aumento 5 vezes mais do transtorno da ansiedade, 3 vezes mais do transtorno da depressão, enfim, foram inúmeros os fatores emocionais que foram desencadeados a partir de todo esse processo da pandemia. Este cenário é justificado por diversos motivos, sendo o primeiro deles a depressão, que atinge a humanidade há pelo menos um século. Durante a pandemia, as pessoas se viram obrigadas a ficar reclusas por um longo período, tiveram medo de adoecer, perder o emprego, ter a renda diminuída e, claro, morrer e perder pessoas queridas. Para os jovens, ficar longe da escola também causou prejuízos à saúde mental. Esses transtornos, ou seja, essa sensibilidade da possibilidade de abrir um quadro de um transtorno mental, ele foi aflorado devido exatamente a esses fatores que foi para todos nós, toda a humanidade, principalmente do isolamento, o afastamento da escola. Então, eles ficaram cada vez mais concentrados nos seus aparelhos, seja o celular, seja o computador, não é? E buscando ali preencher um vazio imenso que vão vivendo a partir de todo esse contexto que nós estamos atravessando, ainda estamos atravessando. A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro estima que cerca de 80 mil alunos da rede estadual não assistiram às aulas durante a pandemia. Com o fechamento prolongado das escolas em 2020, o quadro de faltas se agravou. E essas sequelas emocionais, segundo a Organização Mundial da Saúde, advindas desse processo de pandemia, ela irá perdurar por 10 anos. E os gestores, não é? Os municípios, enfim, os estados, eles precisam preparar
parar os seus serviços de saúde mental para receber este aumento incomensurável, multiplicado, dos transtornos mentais provocados por esse processo da pandemia. De acordo com o último relatório mundial de drogas divulgado em junho, cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no último ano em todo o mundo, enquanto mais de 35 milhões sofreram de transtornos associados ao uso delas. Tema extremamente sensível, né? Exatamente. Agradecer a audiência do pessoal que está nos assistindo aí pelas redes sociais, Sirlene Mariosa, Alexandre Alonso, a Cris da OAB, Lilico Prado e o Steve Hyper. Acho que é isso que fala, Hyper. Muito obrigada pela audiência de vocês. Continuem nos assistindo. Muito obrigado. Todos os dias, de preferência. Olha, o projeto Fazer o Bem, Faz Bem, tem beneficiado 442 famílias em Minas Gerais, inclusive com passeios turísticos, e dessa vez Petrópolis foi a cidade escolhida para ser visitada. Idealizado pelo Centro de Referência da Assistência Social do município de Chiador, em Minas Gerais, o projeto Fazer o Bem Faz Bem tem beneficiado mais de 400 famílias em vulnerabilidade social da cidade mineira. O CRAS ele tem a equipe técnica, que é formada pela assistente social, pela psicóloga, e nós temos também a orientadora social, e eles que acompanham todas as famílias e todos os tipos de benefícios que a gente oferece. A iniciativa começou em outubro deste ano através de uma ação social realizada com diversas atividades, como corte de cabelo e oficinas disponibilizadas pelo CRAS e financiada pelo prefeito Itiberê Rodrigues. Os beneficiados eles são de Chiador, e em Chiador a gente tem 3 distritos, né? Nós temos Penhalonga, temos Sapucaí de Minas, temos Parada Braga e tem Santa Fé também, só que Santa Fé está muito ligado ali Penhalonga. E também temos a zona rural. Eles hoje não moram no centro em nenhum desses distritos, eles moram na zona rural. Então são vários sítios, várias fazendas, são lugares mais afastados, onde eles não têm a possibilidade de estar participando de tudo de maneira efetiva. Então aí a gente disponibiliza o carro para poder buscar eles quando tem projetos. E a gente não está fazendo só esse projeto, a nossa intenção é que a gente possa trabalhar com todas essas famílias futuramente. Não dá para a gente trabalhar com todos ao mesmo tempo, mas a gente consegue ir dividindo para atender todo mundo. A Secretaria de Turismo de Chiador também proporciona gratuitamente viagens aos assistidos. E o destino escolhido desta vez foi Petrópolis. Petrópolis, assim, é uma cidade encantadora, né? Tem desde o turismo cultural, religioso, entre outros, né? E a gente achou muito importante. Em conversa com a equipe, a Ju e a Sirlene apresentou a cidade, né? A possibilidade da gente estar vindo para cá. A gente estudamos, vimos as possibilidades e vimos que ia ser muito interessante para as crianças. Apresentamos ao prefeito Itiberê, ele abraçou o projeto e hoje a gente está aqui, apresentando a cidade para essas pessoas. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro inaugurou no Polo Histórico e Cultural da Cidade Imperial. A viatura autobomba, fabricada há 94 anos, está em exposição no espaço que fica no quartel de Petrópolis. O espaço abriga a única viatura autobomba do país, que foi fabricada na Inglaterra em 1927. O veículo possuía motor com dupla função de tração e acionamento da bomba de incêndio. Ele foi adquirido pelo quartel de Petrópolis em 1946 e, na época, era um grande avanço tecnológico na área. Nós estamos preservando parte da nossa história, da história da corporação. Uma corporação com 165 anos, né, de existência. Essa é uma das primeiras viaturas de Corpo de Bombeiros a atuarem aqui na cidade. Então, é muito importante para a gente que está sendo feito o resgate e o registro da nossa história. A viatura, considerada uma relíquia, foi o primeiro veículo de combate ao incêndio em Petrópolis. O carro, que chegou a ficar exposto aqui no Museu Imperial, foi tombado em 2018 pelo município e posteriormente doado ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A partir daí, ela foi restaurada pelos militares e hoje está pronta para homenagear todos os civis resgatados e militares que a tripularam e conduziram durante os salvamentos. Essa ideia se formou por iniciativa do nosso ex-comandante, Coronel Ramon Camilo. Nós tínhamos essa viatura aqui e houve um grande esforço por parte de vários comandantes, do nosso comando da região serrana, do comando central do Corpo de Bombeiros, do comando geral, para que pudesse ser realizado esse sonho, que para nós aqui do grupamento
É um grande orgulho. O Espaço Cultural fica aberto para visitação de terça a quinta-feira, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde e aos sábados, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. O polo fica no Batalhão dos Bombeiros, na Avenida Barão do Rio Branco, número 1957, no Retiro. A entrada é franca. E olha, arqueólogos descobriram restos mortais de um homem que foi morto pela erupção do Monte Vesúvio, no ano de 79 d.C. O episódio que varreu a cidade de Pompeia ainda é um dos eventos vulcânicos mais impactantes da história. O homem, de supostos 40 a 45 anos de idade, foi encontrado na cidade de Herculano, vizinha a Pompeia. Os restos mortais foram descobertos durante escavações em outubro e as primeiras imagens divulgadas surgiram no início de dezembro. Este é o primeiro esqueleto de qualquer vítima do Vesúvio encontrado em 14 anos e oferece aos cientistas a oportunidade de aplicar as técnicas mais recentes, como, por exemplo, a fotogrametria 3D. Francesco Cirano, diretor do Parque Arqueológico de Herculano, relata que os últimos momentos foram instantâneos e terríveis. A onda piroclástica produzida pelo vulcão atingiu a cidade pela primeira vez com uma temperatura entre 300 e 400 graus e a uma velocidade de 100 km por hora. O artista mineiro Pierre Fonseca, preocupado com o fato de não termos mais o hábito de ouvir o canto dos pássaros no nosso dia a dia, criou a obra intitulada Sinfonia. Um projeto que está em exposição em 3 pontos da capital mineira, Belo Horizonte. Em grandes murais, Pierre Fonseca produziu pinturas de diversas espécies de aves e ao lado de cada uma colocou um QR Code, que ao ser clicado com a câmera do celular, reproduz o canto daquele pássaro. A ideia do artista é sugerir um tempo na correria do dia a dia para voltarmos a ouvir sons da natureza, que ficam abafados pelo cotidiano urbano. É uma oportunidade de reconexão das pessoas com os pássaros. Os murais podem ser encontrados na estação de metrô do Lagoinha, no Centro Cultural Lindéia, no bairro Regina, e o último inaugurado em outubro desse ano, no conjunto IAPI, no bairro de São Cristóvão. Falar um pouquinho de esporte agora, você que é fã de Fórmula 1, de tempos em tempos a Fórmula 1 anuncia mudanças no regulamento que, claro, afetam os carros. Para a temporada 2022, a categoria vai introduzir a nova geração de bólidos, com grandes alterações na parte aerodinâmica, visando o aumento de ultrapassagens e mais espetáculo para os fãs. Para o próximo ano, a Fórmula 1 vai correr com carros de visual agressivo, robustos, com bicos longos, aerofólios cheios de curva e menos acessórios nos veículos. Uma mudança radical em relação ao modelo atual. As mudanças na aerodinâmica vão fazer com que os competidores andem mais próximos uns dos outros, possibilitando mais ultrapassagens e movimentações no pelotão. Outra novidade está nos pneus. A partir de 2022, a Pirelli vai colocar os pneus de 18 polegadas com composto maior para reduzir o aquecimento, fazendo com que a aproximação dos carros seja ainda mais constante. E o combustível será mais sustentável, chamado de E10, com 10% de etanol em sua composição, acima dos 5,7% utilizados no ano de 2021. E você vai ver depois do intervalo, o Instituto Açucena forma mulheres em vulnerabilidade social em Petrópolis. A Prefeitura de Teresópolis convoca mais 88 professores aprovados. ONG Irmão Animal ajuda animais vítimas de maus tratos e abandonados em Petrópolis. A gente volta já. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, portofino marfim extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração.
Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta. O Instituto Açucena, focado em ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade social, realizou a formatura das primeiras turmas de Petrópolis. As 23 beneficiadas receberam certificados pela finalização dos cursos de gastronomia e saboaria dentro do Programa de Desenvolvimento Integral da instituição. O Instituto Açucena, entidade que promove a inclusão social de mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de abuso por meio da profissionalização e do autoconhecimento, formou 2 turmas esta semana em Petrópolis. Mais do que garantir uma nova profissão às alunas, o projeto ajuda na formação social, profissional e espiritual de crianças e adolescentes em risco social, além de oferecer um espaço seguro e um ambiente familiar através de oficinas gratuitas. As aulas são presenciais e acontecem na ONG Sal para a Terra, localizada no Retiro. Ao todo, 23 mulheres receberam certificados pela finalização dos cursos de gastronomia e saboaria dentro do Programa de Desenvolvimento Integral. Papelada sem fim, processos armazenados em caixotes de forma que só aumentam a burocracia e tiram a eficiência do serviço público. Foi assim que o prefeito Rubens Bontempo e o secretário Paulo Roberto Patuleia descreveram a Secretaria de Fazenda. Isso em Petrópolis, Isso. Né, Jorge? São mais de 15 mil processos em papel aguardando o lançamento para o IPTU. Diante disso, o Bontempo determinou o fim dos documentos físicos com uma estrutura digital que reúna todos os procedimentos até o início de 2023. Uma ótima atitude, já que tudo hoje em dia é eletrônico, Exatamente. Não é? Eu gostaria só de saber de quem vai cuidar desse processo eletrônico aí, dessa digitalização no futuro, né? Vamos tentar procurar isso aí também, que isso é importante, né? É verdade. É importante Ficar de saber, olho. ficar de olho. Como é que isso vai ser dado também, né? Porque vai ser o quê? Um aplicativo, um sistema, um site? Isso é interessante a gente ficar de olho. E olha só, Teresópolis está convocando mais 88 professores aprovados no concurso público para a rede municipal de ensino. Depois de 10 anos sem concurso público para a contratação de professores para a rede, a Prefeitura já convocou até o momento 557 candidatos aprovados. No final de 2020, Teresópolis havia chamado 301 profissionais, porque o município não tinha concurso público desde 2011. O candidato deve comparecer na Secretaria de Administração, na Avenida Feliciano Sodré, na Várzea, com cópia e original dos documentos relacionados em edital, nos dias 28 e 29 de dezembro. A equipe do Serviço Reservado do Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis realizou uma operação no bairro Duarte da Silveira que resultou na apreensão de mais de 8 quilos de cocaína. Na ação, uma mulher foi presa e um menor apreendido pela Polícia Militar após as buscas serem realizadas, na área da mata da residência dos acusados no Duarte da Silveira, em Petrópolis. No local foram encontradas 3.251 cápsulas da droga, totalizando 8.167 quilos. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. A mulher foi autuada por tráfico de drogas e associação pelo mesmo crime, além de corrupção de menor. O adolescente foi autuado em ato análogo por tráfico. E ainda falando de criminalidade, a Polícia Militar de Teresópolis realizou ações na cidade com o objetivo de conter o tráfico de drogas. Na terça-feira, a Polícia Militar de Teresópolis recebeu denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na rua Zenóbio da Costa, no bairro Perpétuo. Ainda de acordo com as informações, um homem estaria armado na região.
Apesar disso, assim que os agentes chegaram ao local, os suspeitos fugiram. Ninguém foi preso, mas 750 pinos de cocaína foram apreendidos. Já na segunda-feira, 15 tabletes grandes de maconha e 65 sacolés de cocaína foram apreendidos na rua 7 de setembro, em Quinta Lebrão. Ninguém foi preso. As ocorrências foram registradas na delegacia de Teresópolis. E com a chegada do verão, os amantes de aventuras exploram as cachoeiras, mas é preciso ter atenção. É importante estar atento aos riscos que as cabeças e trombas d'água podem causar. Para quem não mora perto da praia, quando o verão chega, uma das melhores opções para se divertir e aliviar um pouco do calor é ir a uma cachoeira. O verão começou nesta terça-feira e é comum que ao longo da estação as pessoas busquem por uma forma de se refrescar. Na região serrana, as cachoeiras são uma boa opção, mas é preciso tomar alguns cuidados para que o passeio não termine em tragédia. Isso porque, nesta época do ano, também aumenta o número de registros de cabeças e trombas d'água. De acordo com o capitão André Álvaro, a cabeça d'água é um aumento repentino do fluxo de água na cabeceira de um rio ou cachoeira, devido às chuvas ou parte mais alta do percurso. A tromba d'água, ela se caracteriza por ser um fenômeno meteorológico, onde há uma formação de um cone d'água, geralmente por sobre uma superfície maior de água, um rio, ou um lago, ou mar, né? Ela é muito parecida com um tornado. Para identificar a formação é simples. A natureza dá sinais sutis, como a presença de folhas e galhos descendo na correnteza. Também é possível ver uma formação de nuvens em direção à parte mais alta da cachoeira. Neste caso, o recomendado é que as pessoas deixem o local, mesmo se ainda estiver sol. Mas se os frequentadores forem surpreendidos por algum destes fenômenos naturais, é importante seguir as instruções do capitão Álvaro. Colocar os pés no sentido do rio abaixo, no sentido em que a água está indo. Tentar boiar de barriga para cima com os pés no sentido abaixo é uma forma de se proteger contra choques de pedras ou outros anteparos. E tentar nadar de maneira numa diagonal, buscando uma margem para poder se agarrar a uma árvore, a uma raiz ou alguma coisa assim. As trombas e cabeças d'água não são o único risco que podem ser encontrados em cachoeiras. Tem as pedras, nós temos todas as pedras, às vezes a água é um pouco escura, nós não temos muita consciência do que há embaixo. Consumo de bebida alcoólica nesse local também é muito perigoso. E hoje em dia um fenômeno que tem acontecido muito, que é a famosa selfie. Já houve acidentes fatais, inclusive, em que a pessoa estava tentando tirar uma selfie, aquela selfie perfeita, e infelizmente se envolveu num acidente. Por se tratar de um meio natural, a presença de animais peçonhentos é possível. Pode ocorrer um contato com uma cobra, uma aranha, alguma coisa assim, que vai exigir também uma série de cuidados. Os cuidados devem se estender às trilhas. O essencial é que todo praticante de trilha tenha o acompanhamento de um guia. Caso não seja possível isso, se informar adequadamente sobre todas as características do local, se a previsão de tempo também é importante e de tudo que pode estar relacionado à sua segurança naquele ambiente. Sabendo dos riscos e como se prevenir, a dica é que as pessoas aproveitem o verão em segurança. Então se precavenham, tentem prestar atenção nas orientações que são dadas, estudem, planejem, informem para onde estão indo. Acontece algumas vezes da pessoa ir fazer uma trilha e nem informar para onde está indo, então se tiver algum problema ninguém sabe nem por onde começar a procurar, tá bom? Se acontecer de estar em uma situação adversa, qualquer que seja, faça contato com o Corpo de Bombeiros, aguarde com calma que nós estaremos prontos para atuar, para ajudar sempre em qualquer situação. A Defesa Civil de Teresópolis informou que segue com os trabalhos de prevenção para atender a população nas ocorrências de chuvas. O órgão conta com um aparato que inclui 26 sirenes do sistema de alerta e alarme, 37 pluviômetros e o apoio de 29 núcleos comunitários de defesa civil, que reúnem cerca de 440 voluntários no município, Roberto. E olha só, Jorge, em Petrópolis, essa madrugada choveu muito, então vou ler uma notinha aqui da Defesa Civil de Petrópolis, que enviou para a gente que a Defesa Civil atuou em ocorrências causadas pela chuva durante a madrugada. Com o registro de chuva durante essa madrugada, a Secretaria de Defesa Civil reforçou as equipes de plantão para o atendimento de possíveis ocorrências.
Ao longo da noite, 5 agentes atuaram em 2 chamados de queda de árvore e um deslizamento em via, todos lá na Posse, que é distrito de Petrópolis, que teve as vias temporariamente bloqueadas até que fosse concluída a limpeza dos trechos. Os agentes contaram com o apoio da Enel para o restabelecimento da energia elétrica nas localidades. E as equipes do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis identificaram inundação do Rio Quitandinha, na rua Coronel Veiga, que ali sempre que chove, não precisa, pode chover um pouquinho mais, que já inunda. Não deveria ser o normal, mas exatamente, né? Acontece. Não deveria ser. Os agentes se deslocaram para o local para proceder com o fechamento da via, que foi liberada ainda durante a noite. E a Defesa Civil de Petrópolis disse ainda que continua atuando com efetivo redobrado e falando que a Defesa Civil solicita que a população fique atenta às atualizações e os alertas emitidos e que, em caso de emergência, ligue no 199. E tem aquele alerta SMS também, né, que eles têm disponibilizados, tem como se cadastrar, se eu não me engano, no site da Defesa Civil de Petrópolis, né? Então, e aí ligado. Recebe SMS de alerta de exatamente. chuvas. E tem as sirenes também para ficar ali ligado. É bom que fique de olho nisso. Ok, né? Agora trocando de assunto, com o aumento da circulação de veículos por conta do feriado do Natal e festas de fim de ano, a Guarda Civil Municipal de Teresópolis intensificou a operação Moto Legal e Aplicativo Legal. O objetivo é conferir a documentação de condutores e veículos e orientar sobre as regras do Código de Trânsito Brasileiro para garantir a segurança e fluidez do trânsito. Realizada no início da noite de terça-feira na Várzea, em Teresópolis. A operação Moto Legal e Aplicativo Legal resultou em 8 notificações de motociclistas por falta de documentação de habilitação e por condução de motos sem placa de identificação e na apreensão de uma motocicleta, que foi removida para o depósito público municipal. Previsão do tempo agora, Roberta? Vamos para a previsão do tempo. Eu vou ler até a previsão do tempo que a Defesa Civil de Petrópolis mandou para a gente, né? Falando que o município continua em estágio operacional de atenção. E a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de ocorrência de chuva moderada e ocasionalmente forte no período da tarde. E as temperaturas variando entre 13 e 22 graus. E vamos aqui, vale também o alerta para os motoristas ficarem atentos e para as pessoas que precisam sair de casa também se mantenham aí atentas para todas as nossas cidades aí da nossa área de cobertura. A previsão do tempo é essa de chuva intensa para o dia de hoje também. Então tem que ficar ligado, né? Exatamente. Com a previsão do tempo aí. Bom, vamos falar de solidariedade. A ONG Irmão Animal tem ajudado animais vítimas de maus tratos e que foram abandonados em Petrópolis. Através dessas ações, muitos deles têm recebido um novo lar. A ONG Irmão Animal, além de resgatar cães e gatos, tem o objetivo de conscientizar sobre a guarda responsável de pets. Ela foi fundada em 2008 sem fins lucrativos e permanece em atividade até hoje. Na minha casa, eu cuido de 15 animais. Na maioria deles são idosos e deficientes, são os animais que a gente... É até mais difícil encontrar um lar, né? É um pouco mais complicado por causa da idade, ser cego, né? Ou ter algum problema na pata, não ter uma pata. Os animais que a gente costuma doar, levar em feiras de adoção, eles ficam em residência, né? Fazendo lar transitório, lar temporário, em casa de colaboradores nossos, né? Do projeto. Atualmente, a ONG abriga 40 animais, geralmente resgatados de maus tratos e abandono. São diversos serviços oferecidos baseados na idade dos bichinhos, assim como tratamento veterinário, permifugação e vacinação. Além disso, feiras de adoção são realizadas semanalmente para incentivar a população a adotar. A gente está numa batida de todo final de semana ter evento. Esse final de semana a gente esteve na Feira 4.0, com a parte de bazar. A gente teve também na Petique, em Itaipava, com feira de adoção, e tivemos também no Cyber Pets, no condomínio no Vale do Cuiabá, também com a feira de adoção, né, com a parte interativa para criança, essa parte de conversa de guarda responsável, todo esse trabalho que a gente tenta, né, unir e agregar ao evento.
Interessados em ganhar um novo amigo ou desejarem contribuir com a ONG, podem entrar em contato através das redes sociais Irmão Animal. Que gracinhas, muito legal, né? Muito importante o trabalho de ONGs como estas, assim, em municípios, nesse caso em Petrópolis, é muito importante, muito sério o trabalho deles. Então, se for querer adquirir um animal, adote. Tem tanto animalzinho querendo o seu carinho, adote. Adota um animalzinho. E vamos então agradecer também a audiência do pessoal da Imagine Criações, também do Bruno Ferreira Soares, Néia Custódio e também da Elizabeth Ferreira, que está aí sempre conosco, nos assistindo. Muito obrigada pela audiência de vocês e terminamos por aqui, não é, Jorge? Por hoje ficamos, né? Já estou aqui fora, vamos terminar o nosso jornal, mas amanhã nós temos um novo compromisso aqui. Às 7h30 da manhã. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.